Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que vocês estiverem vendo esse vídeo. Esse é o trabalho 2 da matéria de Circuitos Elétricos 2, e os alunos é o Carlos, Eduardo e Natália. O problema proposto foi: a carga trifásica equilibrada de um grande edifício comercial consome 480 quilowatts, com um fator de potência de 0,8. A carga é fornecida através de uma linha de transmissão, com uma impedância de 5 mais J25 miliohms por fase. Cada fase da carga tem uma tensão de linha de 600 VRMS. Determine a corrente de linha e a tensão de linha da fonte. Determine também o fator de potência da fonte e use como referência a tensão entre a linha e o neutro com uma fase de 0 graus. O primeiro passo para a resolução do problema foi utilizar a fórmula do módulo da potência média trifásica, isolando a corrente de linha para encontrar o módulo da mesma. Então, o módulo da potência média trifásica é igual a raiz de 3 vezes a tensão de linha, vezes o módulo da corrente de linha, vezes o cosseno de φ. Substituindo os valores que já sabemos na fórmula, isolando a corrente de linha, encontra-se o módulo da corrente de linha é igual a 480.000 dividido por raiz de 3 vezes 600 vezes cosseno de φ, que nos dá um valor de 577,35 amperes. Após encontrado o valor do módulo da corrente, é necessário encontrar sua direção. Como essa corrente passa pela carga e nos foi fornecido o fator de potência da carga, basta encontrar o arco do ângulo cujo cosseno é 0,8. E assim, encontra-se o ângulo de atraso da corrente em relação à tensão. Então, o cosseno de φ é igual a 0,8, que foi nos dado no exercício. O arco cosseno de 0,8 vai nos dar um ângulo de 36,86. Portanto, a corrente de linha nesse circuito será dada por: a corrente de linha é igual a 577,36 com ângulo de 36,86. Como foi fornecida a tensão de linha para a carga, é possível encontrar também a tensão de fase dessa mesma carga com as equações abaixo. Então, o módulo da tensão de fase da carga é igual a tensão de linha dividido por raiz de 3, que nos vai dar 600 dividido por raiz de 3, que nos dá um valor de 346,41 volts RMS. Como nós obtivemos as tensões e as correntes na carga e a instrução da referência no circuito foi informada pelo problema, agora nós conseguimos encontrar as tensões de linha, as tensões de fase e a corrente que flui através da carga, utilizando as propriedades trigonométricas nos diagramas fasoriais que nos foram apresentadas na disciplina de Circuitos Elétricos 2. Esses diagramas serão apresentados nos próximos slides. O problema proposto nos solicitou utilizar como referência a fonte entre o neutro e a fonte como 0 graus. Portanto, nosso VAN terá o valor de 346,41, que é o módulo da tensão de fase na carga calculado anteriormente com um ângulo de 0 graus. O VAN é utilizado como a referência para encontrar o ângulo das outras tensões. Observando o VAN, nós sabemos que as outras tensões de fase estão a 120 graus umas das outras. Portanto, é fácil visualizar que a tensão de fase VBN está a menos 120 graus da tensão VAN, pois ele está a 120 graus da tensão VAN no sentido horário. Portanto, a VBN será 346,41 volts com um ângulo de menos 120 graus. Também poderia ser um ângulo de 240 graus positivo, mas nós optamos por usar o menos 120. O raciocínio se aplica também à tensão VCN. A tensão de fase VCN da carga está a menos 240 graus da nossa referência ou a 120 positivos. Novamente, nós optamos por utilizar o sentido horário para manter um padrão. Portanto, temos aqui menos 240 graus entre a nossa referência e a tensão CN. Para as tensões de linha, no problema nos foi informado a tensão VAB. Essa tensão tem 600 volts RMS de módulo com ângulo de 30 graus em relação à nossa referência. O ângulo de 30 graus nós podemos assumir devido ao que nos foi apresentado na teoria e a forma que estamos usando a referência.
Portanto, novamente devemos analisar as relações de ângulo entre os fasores de tensão. Temos aqui o nosso VBC. Lembrando, a nossa referência continua sendo o VAN, portanto, o VBC está a menos 90 graus do mesmo. E no caso do VCA, nós sabemos que temos 180 graus aqui no eixo X. No entanto, temos 30 graus entre VAB e a nossa referência. Ou seja, para encontrar o ângulo que está entre VAN e VCA, basta subtrair 30 graus de 180, nos deixando com 600 volts, 150 graus VRMS para a nossa tensão de linha da carga VCA. Para as correntes que fluem através da carga, o raciocínio também é o mesmo. Anteriormente, utilizando a fórmula da potência trifásica, calculamos o módulo da corrente de linha, a corrente que flui através de todo esse circuito. E também foi calculado o ângulo de atraso da corrente em relação à tensão de referência, utilizando o arco do cosseno do fator de potência da carga que o problema próprio informou. Portanto, nós sabemos que a nossa corrente A está atrasada menos 36,86 graus da nossa tensão de referência. Esse ângulo foi calculado anteriormente. Assim como as tensões, as correntes estão posicionadas a 120 graus uma das outras. Portanto, novamente, basta aplicar as relações angulares para encontrar os ângulos de cada uma delas. Para a nossa corrente IB, o módulo se mantém. E nós visualizamos aqui que temos 120 graus entre a corrente IA e a IB, mas temos 36,86 graus entre a corrente IA e a nossa referência. Portanto, basta somar esses dois ângulos para encontrar o ângulo de atraso da corrente IB em relação à tensão AN, de forma que teremos menos 156,86 graus no caso da corrente IB. E no caso da corrente IC, podemos visualizar que temos 120 graus entre a corrente IC e a corrente IA. Sabemos também que temos 180 graus no eixo X até essa corrente aqui. Portanto, se subtrairmos 120 menos 36,66 e subtrairmos isso de 180, encontraremos o ângulo que tem entre VAN e IC. Porque nós temos aqui 180, nós tiramos o 120 e o 36,86, de forma que chegamos a 83,14. Por se tratar de um circuito estrela, que nós podemos assumir devido ao fato de existir um nêutron no circuito, a corrente de linha que flui através do circuito é igual à corrente de fase e é essa mesma corrente que flui através de todo esse circuito. Portanto, basta realizar a divisão do módulo da tensão de fase da carga pelo módulo da corrente de linha para encontrar o módulo da impedância na carga. Ou seja, temos que o módulo da impedância é igual à tensão de fase da carga já calculada anteriormente sobre a nossa corrente de linha. Isso resultará em uma resistência de 0,6 ohms. No entanto, nós ainda precisamos encontrar a reatância da carga após encontrar a resistência. O ângulo da impedância de uma carga é o mesmo ângulo do atraso da corrente que passa através da carga em relação à tensão. Como anteriormente nos foi dado o fator de potência, nós sabemos como calcular esse ângulo. Então, a impedância na carga é dada por Z é igual a 0,6 com um ângulo de 36,86 graus ohms. 36,86 graus foi calculado no início do problema para encontrar a corrente de linha. Convertendo isso para a forma retangular, podemos ver que teremos uma resistência de 0,48 ohms e uma reatância de 0,35 ohms na carga. O próximo passo para solucionar o problema é dividir a corrente do circuito pela resistência de linha. Assim, temos uma queda de tensão. O resultado é aproximadamente 14,71 com um ângulo de 41,88 volts. Com os valores obtidos, tanto da queda de tensão na carga como na linha, para encontrar a tensão da fonte, basta somar os dois resultados obtidos, 14,71 com um ângulo de 41 graus, mais 346,41 com um ângulo de 0 graus.
Assim teremos que a tensão da fase, ou melhor, assim teremos a tensão da fonte de 357,60 com ângulo de 1,575 volts. Após isso, aplicamos a diferença dos ângulos nas fontes de menos 120 e menos 240 graus, obtendo os valores das três fontes. Valor da fase da fonte AN 357,60 com ângulo de 1,57. Valor da fase BN 346,41 com ângulo de menos 118. E o valor da fase CN com ângulo de menos 238,42 volts. Após isso, para encontrar o valor da tensão de linha, basta multiplicar o valor da tensão da fase por raiz de 3, encontrando um valor de 618,34 VRMS. Para encontrar a potência trifásica da fonte, basta multiplicar o valor da tensão da fase pela corrente que flui através da fonte, que seriam os 577 com ângulo de menos 36,81 graus, vezes 357,50 com ângulo de 1,575 graus. A potência da fonte obtida é em torno de 206.405 watts, com ângulo de 35 graus,23. Esse valor é dado por potência trifásica. Com todos os valores obtidos, usamos a fórmula da potência trifásica para calcular o fator de potência da fonte. Isolando o cosseno do ângulo φ, obtemos o valor do fator de potência da fonte, que no caso 0,33. Após a obtenção, de todos esses resultados, para comprovar os resultados obtidos, utilizamos o simulador Multisim para observarmos que todos os resultados foram obtidos ou muito próximos. E vamos tentar observar, os resultados obtidos para comprovar que os calculados foram próximos ou quase iguais. Então, a nossa tensão de fase obtida foi de 357,48 volts. A nossa tensão de linha é de 619,16 volts. A nossa queda de tensão na impedância, 14,9 volts. A nossa corrente do circuito, 580,27 ampere. E a nossa tensão em cima da impedância da carga é de 346,2 volts. E assim, então, chegamos perto ou muito perto dos valores obtidos nos cálculos, comprovando o resultado.